Olá pessoal, sou o professor Glaucio Campos, vou trabalhar com educação física na adolescência com vocês, mas geralmente na Faculdade de Educação Física, na sede, eu faço uma revisão da educação física na infância. Essa foi uma disciplina que vocês fizeram, no período passado. Supostamente eu posso repetir algumas informações. Então, a pergunta é: o indivíduo nasce atleta? Não, e poucos se tornam, pois a prática elitista elimina os menos capacitados. A educação física e desporto não são sinônimos. Isso é importante para o professor de educação física na escola entender. Surge um atleta, poderemos dizer que geneticamente determinado, nós vamos ver qualidades que potencializadas desenvolvem a capacidade do indivíduo se tornar atleta. Isso levando em consideração força, flexibilidade, resistência, qualidades perceptivas, entre outras qualidades que cada indivíduo traz no seu patrimônio genético. Vamos entendendo que o indivíduo pode ser culturalmente estimulado, treinado ou, de outra forma, inibido a ser quem poderia ser. Então, as consequências da especialização precoce, nós vamos ver na estatística uma certa resistência, problemas de estrutura músculo-esquelética e assim por diante. Então, todo o indivíduo que geralmente é levado a uma precocidade, pode trazer consequências biológicas e sociais. Para entender o que vem essa educação física, o Freire fala o seguinte: a educação física não é apenas educação do ou pelo movimento, é a educação do corpo inteiro, entendendo-se, por isso, um corpo em relação aos outros corpos e objetos no espaço. Educar corporalmente uma pessoa não significa provê-la de movimentos qualitativamente melhores, apenas significa também educá-la para não se movimentar, sendo necessário para isso promover-se tensões e relaxamentos, fazer e não fazer. Então, a educação física, na opinião de Freire, é colocar o indivíduo em movimento, e o significado do movimentar. Não é apenas correr e pular, mas também o não fazer. Na educação física escolar e os jogos culturais, nós vamos ver na nossa prática docência. Então, nós podemos ver uma pergunta aqui. Educação física escolar seria para repetir o que pode se fazer fora da escola? Você vai dizer que não. Porém, os jogos culturais populares devem fazer parte dos conteúdos da educação física embasados cientificamente. Então, o professor não deve negar nas atividades culturais e trazer como propostas pedagógicas. A rua pode ser um espaço que contribua para o desenvolvimento psicomotor. De fato, ela é uma grande estimuladora. Quanto mais experiências, melhor para o desenvolvimento infantil, porque estimula as qualidades psicomotoras, afetivas e sociais. Porém, no espaço da rua, os referenciais são outros, diferentemente do que se propõe nas aulas de educação física. A rua pode ser elitista, o que a educação física deve evitar por meio da reflexão e da inclusão. Então, isso aqui são práticas que no ambiente amazônico nós vamos ver no nosso cotidiano. A educação física e educação no campo. Isso é importante nós entendermos que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós vamos ver a lei permite que possamos trazer elementos da cultura para dentro da educação física. Então, nós estamos amparados em trazer aspectos dos jogos culturais para dentro da educação física, e a lei nos permite isso aí. Então, nós vamos ver no universo amazônico qualidades e habilidades que não vemos em outro lugar.
Desporto e educação física, dois conceitos diferentes. O primeiro é elitista, seleciona os melhores, os mais aptos e exclui a maioria. A segunda, no caso da educação física, estimula, busca a autonomia, possibilita a participação, é inclusiva e interacionista, é reflexiva. Portanto, o que fazemos é educação física. O professor, essa disciplina é para formar professores de educação física. Então, educação física escolar, o desafio ao professor, uma questão de conhecer para intervir. Então, observem que a educação física, ela é um universo, né? E a escola é um universo de indivíduos. O professor deve entender para não se limitar apenas a qualidades físicas. Para isso, eu trago então para nós a discussão das inteligências múltiplas, né? E o que são as inteligências múltiplas? Esse autor, o Gardner, propôs então essa teoria das inteligências múltiplas. Do meu ponto de vista, né, qualquer professor de educação física deve estar ciente do seu papel de transformador e ter a informação da inteligência múltipla é importante no seu universo, né, quando está na docência. Então, as inteligências múltiplas, elas vão permear então a inteligência musical, a inteligência corporal sinestésica, que, né, na maioria das vezes é essa inteligência que é prioritária na educação física. A inteligência sinestésica, né, ela na educação física, ela vai excluir, né, os menos capacitados para as práticas, e não é essa a intenção. Então, nós temos a inteligência lógico-matemática, né, a linguística, a espacial, a interpessoal, a intrapessoal. Essas inteligências o professor deve potencializar para formar o indivíduo, né? Então, o professor em inteligências múltiplas lida com um universo, né, de alunos, né? Então, compreendendo a inteligência múltipla, o professor pode compreender também melhor o seu papel no universo de alunos que ele vai trabalhar. Nem todos querem e nem vão ser atletas. Devemos respeitar, né, essas opções. Geralmente, os professores de educação física atentam muito para a formação de atletas, mas nem todos serão. O professor deve potencializar as capacidades do seu aluno. Um dia ele reconhecerá quem foi você na vida dele. Isso é muito importante, né, na vida do indivíduo. Aí, a educação física brasileira, ela não se resume apenas a uma única, né, perspectiva ou abordagem, conforme essa autora Soraya Cristina Darido reuniu, né, nesse livro Educação Física na Escola. Assim como a Soraya Darido escreveu esse livro, nós vamos encontrar também nos parâmetros curriculares algumas essas abordagens, como ela está falando aqui. Então, nós vamos ver aqui a abordagem desenvolvimentista, né, a construtivista, interacionista, a crítica superadora, a sistêmica, a psicomotricista, né, a crítica emancipatória, a cultural, aquela apoiada nos jogos cooperativos, numa abordagem apoiada na saúde renovada, e aquelas dos parâmetros curriculares nacionais, que hoje nós temos o BNCC. Então, na abordagem da educação física desenvolvimentista, nós vamos ver a prioridade hoje, né? Vamos dizer, quem detém essa linha no Brasil é Botani e um grupo de pesquisadores da USP, escrito, né, nesse livro de Educação Física Escolar, que também tem o outro autor muito utilizado no Brasil, que é o desenvolvimento motor, que é o Gallagher. Nós vemos aqui, né, o David Gallagher. Praticamente este livro
é que serviu de base para o caderno da educação física na infância. A abordagem de educação física construtivista, o seu maior, o professor que mais fala sobre isso, né, a referência no Brasil é o João Batista Freire, né? Ele tem seus estudos baseados em Jean Piaget e Lebouche. Nesse livro aqui de Educação de Corpo Inteiro, é uma referência, né, da educação física nacional. Muitos autores, os professores de outras áreas de formação também usam João Batista Freire. A abordagem crítica vem baseada nesse coletivo de autores, né? A Carme Lúcia, a Celista Tafarel, escreveram esse livro, Metodologia do Ensino da Educação Física. Esses autores se apoiam em problemas, né, sociais para questionar, né, dentro da educação física, levar o aluno a questionar os problemas sociais nas aulas de educação física. E aí nós temos a abordagem cultural, que o representante é o Josimar Daolio, que escreveu esses livros aqui, dentre outros livros que ele escreve, tem Educação Física e o Conceito de Cultura, e a cultura do corpo, né? Então, a educação física deve respeitar o princípio, né, da alteridade, ou seja, apoiado nesse princípio, nós vamos poder trazer com maior ênfase todas aquelas atividades socioculturais que nós encontramos na região amazônica, seja indígena ou não indígena, quilombola e assim por diante, o professor pode trazer para dentro da aula de educação física. E aí nós temos, né, dentro da educação física, outra atividade que são os jogos, né, cooperativos. E nós temos então uma outra abordagem que vai dentro da saúde renovada. Um dos representantes é o Guedes, né, D'Artagnan Guedes, né, que traz como elemento a qualidade de vida, né, a preparação física que está nesse. Nós vamos ver isso lá mais forte na adolescência. E a abordagem dos parâmetros curriculares nacionais, né, e hoje o BNCC, ok? Lá dentro dos PCN nós temos os temas transversais, os quais eu trabalho bastante, né, e é colocado com muita ênfase dentro das minhas aulas de educação física. Para nós entendermos um pouquinho, vocês já estudaram bastante sobre isso, mas a abordagem desenvolvimentista objetiva-se que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Sua função não é desenvolver capacidades que auxiliam a alfabetização e o pensamento lógico-matemático, embora isso possa ocorrer como subproduto da prática motora, né, que eu não concordo muito. Bem, aí temos aí a opinião do Gotani, né? E aqui nós temos a ampulheta para mostrar como que se enquadra, né, esse aqui é do Galahu, como se enquadra então essa abordagem desenvolvimentista, observando, né, o desenvolvimento do indivíduo. Aqui nessa pirâmide proposto pelo Gotani, dá para nós vermos melhor como se dá, né, o entendimento dos movimentos e como aplicar esse conhecimento nas aulas de educação física. Então, veja bem, os movimentos reflexos, né, ele vai dar vida intrauterina aos 4 meses após o nascimento. Então, nós vamos ver os movimentos primitivos de sucção, agarrar, susto e reflexos posturais. Então, observe que esses movimentos, eles são, nós nascemos com eles, mas os movimentos, já na fase posterior de 1 a 2 anos, há a inibição dos movimentos reflexos e alcança os seus objetivos, né? Então, os movimentos reflexos eles começam a deixar de funcionar. Aquilo que o indivíduo fazia por sucção, né, que é o movimento reflexo, agora já não mais, né?
Então, os movimentos fundamentais de 2 a 7 anos, a criança já está na escola. O que nós vamos ver nos movimentos fundamentais? Os movimentos locomotores, que são correr, pular, trepar, os manipulativos, arremessar e apanhar, estabilizadores e equilibrar, né? Então, esses movimentos, eles embasam, né, o professor na escola da primeira infância. Dos 7 aos 12 anos, né, você vai já ver os movimentos combinados, né? Então, o indivíduo consegue correr e arremessar, correr e saltar, girar e lançar. Então, você vai vendo que há um desenvolvimento progressivo. Nos movimentos, a partir dos 12 anos, então, o Gottani coloca com os movimentos culturalmente determinados, né? Então, o movimento que fica expressamente visível, né, a especialização dos movimentos. Então, as habilidades esportivas, o arco e flecha, o uso do arpão e assim por diante. Bem, nós temos a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que está lá resumidamente em Galarrou, né? Isso é fundamental para o professor compreender a sua intervenção. Ele vai dizer o seguinte, que o desenvolvimento cognitivo ocorre pelo processo de adaptação, que requer que o indivíduo, né, faça ajuste às condições ambientais e intelectualize esses ajustes pelos processos de acomodação, né, e assimilação. Então, a acomodação são adaptações às novas exigências. O indivíduo ajusta a reação para corresponder às exigências do desafio específico. É um processo que se estende em direção à realidade e resulta, né, na mudança visível de comportamento. Então, observe o processo, né, aí vem a assimilação. É a interpretação de novas informações baseadas nas interpretações presentes. Envolve retirar informações do meio ambiente e incorporar nas estruturas cognitivas existentes do indivíduo. Porém, se as informações forem demasiadamente diferentes das estruturas existentes, não serão acomodadas ou assimiladas. Então, isso aqui serve para o professor entender que, dado sua informação for muito acima da capacidade do indivíduo, supostamente ele não será assimilada. Então, se uma criança recebe informação que não está no nível da sua estrutura psicológica, possivelmente ele não vai assimilar. E aí nós vamos ver, importante aqui para o professor entender, né, a classificação dos jogos segundo Jean Piaget, que depois você vai ver isso lá no João Batista Freire, né? Então, Jean Piaget fala sobre o jogo de exercício, que é aquele que a criança coloca o objeto na sua mão. Quem nunca viu isso, né? Coloca na mão e ela joga, o adulto coloca na mão e ela joga, né? Que é essa fase aqui. Okay? Então, coloca na mão, a criança vai assimilar essa informação e a partir daí ela vai, né, ela repete, assimila e depois passa a se divertir. Alguns adultos não entendem, mas é um processo de aprendizagem, né? Bem, isso aqui é só estimular vocês que a criança está com falta de higiene. Não, né? Isso é importante. Nós vamos ver lá em cima a teoria psicossexual, né? Que a criança vai entender o seu mundo, né, pela fase oral, né? Então, tudo ela leva à boca. Isso é importante entender. Quando a gente vê uma criança, uma pessoa adulta que sente muito gosto de barata na comida, dá para entender que em alguma fase da vida possa ser que ela tenha exagerado, né, nos cantinhos, embaixo das mesas, compreendendo, absorvendo a realidade que ela viveu, né? Então, a fase oral ela deve ser muito estimulada. Bem, o faz de conta é outro brinquedo simbólico. Vou voltar aqui, né? Esse aqui é o jogo do exercício, do Jean Piaget. Depois vem o faz de conta.
Observe o universo amazônico. Isso aqui é uma criança, as crianças estão numa gareira, né, observem, colocando, né, um enxadeco, observem, né, como uma palheta e fazendo dessa gareira um motor de rabeta, né? Então observe que o faz de conta, o brinquedo simbólico, ele está em qualquer parte, né, que o indivíduo for trabalhar na docência. É importante entender que é inerente à criança o jogo de exercício, o brinquedo simbólico e assim por diante. Então, no brinquedo simbólico, o professor vai trabalhar alguns conceitos como mais rápido, mais lento, né? As noções básicas, correr mais rápido, correr mais lento, baixo, alto e assim por diante. Então observe, né, o brinquedo simbólico no universo amazônico. Isso aqui as crianças estão na roça, mas observem que as mães, que são as crianças, fazem, né, a boneca de filha. Todas as regras sociais que você observa no cotidiano, elas são trabalhadas pela criança. Isso não quer dizer que é uma aprendizagem final, né? É uma fase de aprendizagem. Se a criança está na hora de tomar banho, esse jogo se desfaz imediatamente. É só para lembrar ao professor que, por meio do jogo simbólico, muitos conceitos o professor de educação física na primeira infância pode trabalhar, né? E aí, o outro jogo, que segundo Jean Piaget, é o jogo de regras. Então, nós tivemos o jogo brinquedo simbólico, faz de conta, e o jogo de exercício, né? Veja que a criança vai tendo estruturas psicológicas, né, e trabalhando. E aí vem então o jogo de regras. Também eu trago informações do universo amazônico, observo uma família onde nós temos uma diversidade, né? Então, faixas etárias diferentes. Então, nós temos adolescentes, né, e temos crianças ainda nesse jogo simbólico, tá vendo? Crianças, estão variando. Então, o que o Piaget vai falar? Que dada a fase, e o João Batista Freire reforça isso, dado a idade da criança, ela não consegue entender os jogos de regra. Ou seja, né, o adolescente, brincando aqui de queimada, não é o mesmo entendimento, né, da criança. Se a queimada não pode passar de uma linha imaginária, para a criança essa linha praticamente ela não existe, né? Ela pode correr para cá e atacar o seu adversário. Então, a criança no jogo de regras, ela não compreende as regras do jogo, ela é mais autêntica, né? Ela não mente. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Outro exemplo é o jogo de esconde-esconde. Quando você pega uma criança de 4 a 3 anos e coloca junto de uma criança de 8 anos e ela se esconde atrás da porta ou atrás da mesa e você pergunta, onde está o fulano? A criança de 3, 4 anos vai dizer, estou aqui, enquanto a criança de 8 anos fica chateada. Então, de 8 entende as regras e de 4 ainda está em processo de entendimento. Se o professor não entende isso, ao colocar todo mundo para jogar com base nas regras do jogo, né, não compreender em que fase a criança está, o professor se irrita porque a criança, né, nessa fase não entende determinadas regras sociais. Então a criança não é um adulto em miniatura, né, que fique bem claro isso. O professor tem que entender as fases do seu desenvolvimento, né, psicológico, social e motor, né? Então aqui, regras de higiene para a criança, né? Então a criança tem que ser orientada, né? Isso é no cotidiano, enfim. A outra abordagem, né? Nós estamos falando na abordagem, aqui nós falamos da abordagem
construtivista, né? E aqui a abordagem psicomotricista. Já falamos da abordagem desenvolvimentista e a outra abordagem ainda muito presente na educação física, é a abordagem psicomotricista. Aqui são duas referências muito antigas, né? Mas ele ainda serve como conceito. Então ele vai dizer que a psicomotricidade é a educação do movimento, ao mesmo tempo que põe em jogo a função da inteligência. Ok? Então, na psicomotricidade, né, você vai usar a mente e o movimento. Então, na psicomotricidade, nós vamos ver que a educação pelo movimento é uma educação psicomotora de base, que visa atingir a criança no plano efetivo, isto é, na capacidade de se relacionar com os outros e com as coisas. E no desenvolvimento funcional, seja na capacidade de ajustamento, seja na organização dos campos estereoceptivo, né? Percepção do espaço temporal, e proprioceptivo, percepção do corpo das sensações. Então observe que a psicomotricidade é muito utilizado, né, os seus conceitos na educação física. E o que é isso? Nós vamos ver mais à frente aqui, ó. Então, isso são elementos da psicomotricidade. Então, a aprendizagem exige do indivíduo. Então, atenção, concentração, assimilação e compreensão. Toda aprendizagem, né, ela vai exigir isso aqui do indivíduo. Por meio do jogo é possível trabalhar essas qualidades para auxiliar a aprendizagem, não só em crianças, mas em jovens e adultos. A criança sem atenção e concentração dificilmente aprende com muita facilidade. Então, a psicomotricidade entende o desenvolvimento psicomotor da criança, em primeiro lugar, é determinado por um desenvolvimento neurológico normal, e em segundo lugar, pela experiência vivenciada pelo próprio corpo. Ou seja, né, a criança normal tem suas qualidades, mas o ambiente em que ela vive, o professor, os pais, auxiliam na estimulação, ela avança muito mais do que outra que fica numa posição de inércia. Então nós vamos ter os elementos da psicomotricidade. Então, esses elementos são muito comuns nós falarmos na área de educação física. Da psicomotricidade, que é o esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal e a pré-escrita, que recai mais, né, na área das outras disciplinas de sala de aula, mas que o professor pode auxiliar. Então, os elementos da psicomotricidade, a estimulação precoce, né? Então, você vai ver, com criança, o professor não vai trabalhar na escola, mas na reunião de pais e mestres, ele pode falar aos pais, olha pais, vocês podem estimular suas crianças em casa com brinquedos simples, né? Utilizem objetos que vocês têm fácil acesso para trabalhar as noções de alto, baixo, antes, depois, dentro, fora, lento, rápido, grosso, fino, liso, áspero, fileira, coluna. Então vejam que, né, os pais podem estimular as suas crianças e os professores que não trabalham diretamente em creche podem auxiliar da sua contribuição nas reuniões de pais e mestres. Bem, aí o esquema corporal, vocês podem ver que é o conhecimento do corpo, é elemento da psicomotricidade. A lateralidade, né? Vamos ver, né, que é aquela noção de direita e esquerda. Ok? O processo de desenvolvimento de estruturação espacial, é importante que a criança seja estimulado desde cedinho, né? E aquele brinquedo e aquele instrumento que usa para contribuir com a criança para andar, que se chama Anda Já, ele inibe, né, essa experiência da criança na estruturação espacial. O processo de estruturação temporal é fundamental e a atividade de corda, né, ela contribui muito para essa formação. Aqui o conceito de estruturação temporal, vocês podem ver. Aqui esse autor, que é o Demur, fala sobre o problema da estruturação espaço-temporal.
E nós vamos ver ainda qualidades psicomotoras e sensoriais presentes nas atividades. Então, o professor, observe que eu estou fazendo uma revisão mais rápida, né, mas vocês já devem dominar isso. O professor deve dar atenção às aptidões perceptivas do aluno, a discriminação visual, o acompanhamento visual, a memória visual, coerências perceptivas, discriminação auditiva, acompanhamento auditivo, que estão presentes nas suas aulas de educação física, né? Essas qualidades estão presentes nos jogos: memória auditiva, discriminação tátil, coordenação olho-mão, coordenação olho-pé, coordenação dinâmica visual, equilíbrio, ritmo. Todas essas qualidades perceptivas e motoras nós vamos trabalhar na educação física. Isso são os elementos da abordagem psicomotora. Depois nós entramos na abordagem na perspectiva cultural, que é para olhar o universo que você está trabalhando, o que pode trazer do cultural para as aulas de educação física, né? O universo amazônico é rico em rios, em lagos, em praias, em brincadeiras que se desenvolvem nesse ambiente. As práticas, você vai ver do cotidiano. Aqui você vê uma criança aí você usa da psicomotricidade para entender a atenção direcionada com habilidades finas, compreendeu? A rua é um espaço para se jogar, você vê, criançada. As práticas, desenvolver habilidades psicomotoras. Isso aqui é o universo amazônico. A bola está em todo o universo amazônico, para onde você for. Os temas transversais, importante nós entendermos isso no contexto da educação física escolar. Então, com temas transversais, você vai ver a ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. Esses temas estão muito presentes nas minhas aulas de educação física e que eu valorizo muito, o nosso cotidiano. Bem, a proposta que eu defendo não é uma educação física que se limita a poucos, mas uma educação física que coloca todo mundo em atividade ao mesmo tempo. Nós vamos ver essa imagem na educação física na adolescência, mas é a participação de todos, diferentemente desse slide aqui. Nós temos um grupo de alunos fazendo um jogo e a maior parte dos alunos aqui sentado comentando sobre o outro. Essa aula é muito chata, não empurra, não é meu, entendeu? Repara ele como corre, entendeu? Essas observações não são feitas nesse jogo aqui. Então, esta aula eu proponho a vocês que façam esta aula aqui, esse slide. Então, vocês irão experimentar esse tipo de aula aqui. Qual é a ideia? Participação de todos, propor a inclusão, não observar as falhas e defeitos dos colegas, experiências motoras, sociais e afetivas diversificadas, levar em consideração as 7 inteligências, levar em consideração as abordagens. Um dia o aluno vai reconhecer que você foi um grande professor na vida dele. Nós temos que entender que a educação física não é simplesmente inclusão, mas entendermos que a aula é uma aula de interdependência. As aulas de educação física, elas só conseguem avançar porque as pessoas estão na interdependência funcional para colocar a aula em jogo. Esta é outra aula que eu gostaria que vocês colocassem em prática. Aqui nós temos os alunos em uma atividade, aqui outra, aqui outra. Bem, por fim, posso dizer o seguinte, este não é o fim do conteúdo, não se esgota aqui. Se queres ser maior do que o grande, vá em busca.
contentar-se com pouco, com o suficiente, é render-se a reverenciar eternamente o grande.